Que bom que nós estamos começando o programa 30 Minutos. E você pode ligar pelo Lincoln Portela TV, YouTube, também pelo Facebook da Igreja Batista Solidária e também pelo Facebook Lincoln Portela, fazer a sua pergunta, tecer a sua crítica ou ainda a sua consideração. E nós vamos começar falando, juntamente aqui com o doutor Wellington Silveira, que sempre está conosco, inclusive não apenas está conosco, mas também faz o programa às vezes sozinho ou com outro convidado. E vamos falar do atual momento político brasileiro e também de ideologias políticas. Doutor Wellington Silveira, muito obrigado por sua participação, uma boa noite. Boa noite, pastor Lincoln, boa noite para as pessoas que estão nos acompanhando. É uma alegria poder mais uma vez estar aqui no nosso programa, o programa da nossa igreja, o 30 Minutos, e hoje na versão que eu particularmente mais gosto, que é um bate-papo, né, pastor Lincoln? É Entre verdade. eu e você, nós vamos aqui conversar com as pessoas que vão interagir, mandando aqui também as suas perguntas. E ontem eu fiz um bate-papo bom com a igreja, tanto da parte da manhã quanto da noite. Eu falei sobre perdão, né? O perdão é sem limites. E Jesus era o perdoador, o Filho de Deus, né? Era aquele que incluía as pessoas, né? E isso é fundamental. Eu nunca multipliquei 70 vezes 7, não sei quanto é que... E o perdão é sem limites, independentemente da pessoa querer ser perdoada ou não, ou entender que, na realidade, ela não cometeu nenhuma ofensa. O importante é que você está livre. E o apóstolo Paulo diz que para a liberdade é que nós fomos chamados. E nós estamos aqui com liberdade de expressão nessa noite, porque a liberdade de expressão não é só para esse lado, é para esse lado também, é para esse lado aqui, é para todos os lados, porque todas as pessoas têm liberdade de se expressarem livremente, principalmente nos países democráticos. A liberdade isso é fundamental. Deve ser plena e restrita, e assim como o perdão, sem limites. É verdade. E também os poderes independentes e harmônicos entre si. Você acha que os poderes agora começarão a ficar mais harmônicos entre si? Olha, eu vejo o atual momento político no Brasil com muito otimismo. Nós estamos num momento de muito antagonismo, uma guerra de narrativas muito forte no Brasil e conflitos entre os poderes que não é bom para a sociedade, não é bom para o Estado brasileiro. Na última semana, nós vimos um gesto de alguém que estende uma bandeira branca numa demonstração de que quer fazer cumprir aquilo que está previsto claramente no texto constitucional, que os poderes devem ser independentes, mas também que eles devem ser harmônicos entre si. E não é possível conceber e construir harmonia sem que haja possibilidade de diálogo. Então, dialogar é muito importante, né? Ele foi forte ou foi fraco? Eu acho que forte. Eu acho que forte porque o Brasil... a forma como o nosso regime está estabelecido, diferente de um país que opta pelo parlamentarismo, onde o chefe de governo é diferente do chefe de Estado, na República Federativa do Brasil, o presidente da República acumula as funções de chefe de Estado e de chefe de governo. É preciso lembrar que os governos são transitórios, o Estado é perene, permanente. É preciso ter equilíbrio entre esses dois polos, porque eles são perigosos. O chefe de Estado, que também é o chefe do governo, precisa agir para além do seu governo, pensando naquilo que é essencial para o Estado brasileiro. Por isso eu acho que o presidente da República foi forte, deu uma demonstração de elevado espírito público, ao levantar a bandeira branca e dizer, olha, eu quero ver o Estado brasileiro, as instituições que são do Estado brasileiro, que vão continuar sendo do Estado brasileiro, independentemente do meu governo, funcionando harmonicamente. E o importante é que ele levantou essa bandeira branca, unindo as três pontas, no momento em que ele se mostrou tremendamente forte, porque as narrativas que se nos foram apresentadas pela grande mídia não eram as mais verdadeiras, não eram as mais autênticas. As redes sociais mostraram as milhões de pessoas ou os milhões de pessoas que estavam nas ruas ao lado do presidente, e ele soube então saber o que fazer e devolver a bola para o goleiro. Sabe de uma coisa? Eu joguei futebol há muito tempo. Às vezes você devolve a bola para o goleiro num recuo. E quando você joga a bola para o goleiro, de repente ele está vendo um atacante lá na frente
Ele mal dá uma quicada na bola e já joga a bola lá para frente, o atacante mata no peito e sem que a bola caia ele já faz o gol. Ele fez o recuo no momento certo para o goleiro, para continuar jogando, para que o Brasil continue brilhando e mostrando ao mundo que a nossa democracia é segura e que não temos nenhuma tendência à ditadura com o atual governo, com outros governos que talvez possam vir por aí. Num futuro bem distante, assim espero eu, pode ser que isso aconteça, né, doutor Wellington? Eu acho que o senhor fala uma coisa importante. A demonstração de grandeza é justamente quando a gente começa a conseguir enxergar as coisas na seguinte dimensão. Quantas pessoas que, no lugar do presidente da República, que esteve nas ruas no dia 7, milhares de pessoas prestando seu apoio público a ele, muitas pessoas iam para o conflito, reconhecendo que estavam fortalecidos com amplo apoio popular para ir para o conflito. Ele, pelo contrário, numa demonstração de grandeza, ele diz, olha, a despeito de eu ter amplo apoio popular, eu quero trazer o debate político para o Brasil para o campo do diálogo, da civilidade, da harmonia, do equilíbrio. Por isso que eu acho que foi uma demonstração de força, de muita grandeza e de muito espírito público. E uma demonstração de força também, vários dos nossos demonstraram, inclusive você estava lá, eu também estava, vários que aqui estão conosco estavam na Praça da Liberdade, demonstrando o quê? Que estávamos em oração pela nação brasileira, por todos os governantes brasileiros e orando por todos aqueles que moram no Brasil, independentemente da sua ideologia política. Porque é assim que o amor faz. O amor aproxima. O amor faz com que tenhamos ideias diferentes em alguns aspectos, mas podemos caminhar de uma maneira coesa, buscando um tempo melhor. Nós estávamos lá orando pelo Brasil, e você e eu também, e tantos brasileiros em tantos lugares orando pelo Brasil. Por falar em oração, você pode também estar em oração conosco, porque o nosso programa aqui é um culto e entrevista. Você pode ligar pelo Facebook Lincoln Portela TV, também pela rede social Lincoln Portela, Facebook e também Igreja Batista Solidária. Já estamos aqui com as nossas colaboradoras de todas as segundas-feiras, Alessandra Portela, que nos dá uma boa noite, o Quislene Carvalho, o Coelho, também boa noite, Cláudia Helena Cardoso, que também nos dá uma boa noite. E a Maria de Lourdes Braga da Serra já faz a primeira pergunta. Como o eleitor deve se posicionar ideologicamente, tendo em vista suas preferências políticas? Vamos discutir isso aí? Olha, seria pretensioso demais dizer como o eleitor deve se posicionar em relação às suas próprias convicções. Claro que a posição do eleitor, ela deve refletir aquilo que ele acredita. Eu estou entre as pessoas que pensam que princípios são coisas inegociáveis. Elas devem te acompanhar em todo o seu comportamento, nas suas decisões que envolvem a sua vida, sobretudo nas suas decisões políticas também, na condição de eleitor. Porque quando eleitor, quando você confia o voto em um candidato, há de se esperar que esse candidato tenha posições compatíveis com as suas, que ele tenha princípios semelhantes aos seus. Então, eu acho que o eleitor deve escolher o seu candidato, deve se comportar nas urnas, levando em consideração aquilo que ele pensa. Por exemplo, e fora das urnas também, fora né? das urnas. Deve se comportar. Se comportar decentemente. Como eleitor. Decentemente. Veja bem, eu, o senhor e muitas das pessoas, se não todas as pessoas que estão nos acompanhando, somos cristãos, assumimos que somos cristãos. 85% do Brasil é cristão. É muito difícil eu votar em alguém que negue isso, porque isso é um valor que me é muito caro, que é muito importante para mim. Então, quando eu for escolher o meu candidato, há de se esperar que eu escolha um candidato que tenha essas preocupações também. O que é plenamente natural, né? É natural. Eu estou vendo que algumas considerações e perguntas chegaram e vamos debater sobre elas. Chegou aqui. Chegou uma pergunta do Lindenberg Augusto de Sestro Prado. Eu não sei se Prado é parte do sobrenome ou se é do bairro Prado aqui em Belo Horizonte. Ele pergunta: defender ideias similares à do nazismo, do regime soviético e dos horrores da Revolução Francesa podem tornar a causa de atos abomináveis?
Bom, as pessoas sabem pouco sobre a Revolução Francesa. É bom que você discorra um pouquinho sobre esse assunto. Eu não vejo a Revolução Francesa como algo digno de se reputar horror, né? A Revolução Francesa é um movimento que aconteceu, por certo, na França em 1789, que veio desse movimento iluminista, filósofos, pensadores daquele tempo, Montesquieu, Rousseau, essa gente que ajudou a conceber grande parte daquilo que nós temos como solidificado na sociedade atual. Esse ideário de liberdade, esse ideário que aqueles que se consideram liberais entendem que o Estado deve ser menos intervencionista, deve ser um Estado mais regulador. Há aqueles também, pastor Lino, que dizem assim, olha, eu sou liberal na economia, sou conservador nos costumes, mesmo porque essa noção de liberalismo que é resultante da Revolução Francesa, a nossa Carta de Direitos Humanos, coisas dessa ordem são resultado desse movimento, que trouxe a reflexão de um ordenamento jurídico que leve em consideração a autonomia do indivíduo, a liberdade de empreender. Então, eu não vejo, com todo respeito à posição do Lindenberg, a Revolução Francesa como algo que se deve reputar horror. Mas ele fala também sobre o nazismo ali. O nazismo é uma variação do fascismo. Pode-se até se dizer que o nazismo é o fascismo do Hitler, né? Como toda ideologia política, ela tem várias faces, né? E talvez a mais cruel face do fascismo é o nazismo, que é o fascismo que o Hitler decidiu empreender, levando a cabo uma noção de autoritarismo, de violência, da concepção de uma raça pura, e levou à morte, a quem diga que tem divergência nesses números, de 40 milhões de judeus que morreram no Holocausto. No Brasil, nós temos inclusive uma legislação que proíbe, tanto é reprovável, é importante que o Lindenberg tenha isso claro, que no Brasil nós temos uma lei que proíbe você, salvo engano, a lei 7.716, que proíbe você portar, fazer qualquer menção, exaltação do nazismo e dos seus símbolos. Na verdade, o nazismo, como variação do fascismo, logo a legislação brasileira também tem o nazismo como crime nazismo, crime fascismo. Então, quando alguém quer ofender o outro, pastor Lino, ele diz assim, você é um fascista. Então, quando alguém acusa alguém de ser fascista, ele acusa esse alguém de estar cometendo crime. Essa linha é muito tênue? A linha do fascismo, nazismo? Porque, como eu disse aqui, o nazismo é uma variação do fascismo. O fascismo é um conjunto de ideias que nasceram na Itália, com Benito Mussolini. É um movimento ultranacionalista, ele se apresenta assim. É um movimento absolutamente autoritário. E está por isso que não é bom dizer que as pessoas conservadoras são fascistas. Por que é que dizem que as pessoas conservadoras são fascistas? Esse verbete, por certo, foi concebido por alguém da esquerda, que deve ter achado, olha, como aquilo é algo tido como reprovável, eu vou dizer para ofender alguém que ele é fascista. Mas o fascismo, ele nasce na mesma árvore que o comunismo. Eles têm estratégias muito semelhantes para a sua implantação. Tanto que a nominação fascismo para aquele que é conservador não cabe, porque o comunismo e o fascismo são doutrinas políticas absolutamente estatizantes, ao passo em que os conservadores, os liberais, querem menos Estado. É um exemplo de que são coisas absolutamente incompatíveis. Já que nós entramos nisso, vamos entrar em Lenin e Stalin e ver o que eles fizeram ali, qual a amalgamada, aspas, na palavra, que eles fizeram e que eles curtiram e vivenciaram e trouxeram para o nosso mundo. É importante primeiro fazer uma acepção, pastor, se o senhor me permite, fazer uma acepção mais clara daquilo que é socialismo e daquilo que é comunismo. Tem muita gente que confunde esses conceitos. Eles são muito correlatos, a bem da verdade. O socialismo, o próprio Marx tem essa definição, ele é uma etapa de transição para o comunismo. Eles admitem que esse ideário comunista, que é o sonho deles, ele seria uma meta inalcançável para uma transição imediata da sociedade estabelecida
pelos parâmetros capitalistas, como temos, para um ingresso imediato numa sociedade comunista. Por isso é que eles defendem o socialismo, que é uma fase intermediária que funciona como etapa de transição, segundo eles, a redução das distâncias sociais para aquilo que é a socialização dos meios de produção e o Estado controlando a produção, que é a essência central do comunismo. Você tem aquilo que Lenin... O socialismo é a porta aberta, é a porta de entrada para o comunismo. É azeitar a chegada do comunismo. É a forma mais palatável do comunismo. Esses dias, pastor Lino, que eu ouvi uma pessoa dizendo o seguinte: tudo parece que a gente quer criar uma narrativa, mas é preciso considerar as coisas que são ditas e as posições que estão sendo amplamente divulgadas. Eu tenho, para mim, que nada é apresentado como duro demais. Para que as pessoas aceitem, você cria mecanismos para fazer que aquilo seja bem embalado, palatável. Esses dias eu ouvi dizer, pastor, que a Bíblia não é a palavra de Deus. Ela é a palavra sobre Deus. Mas alguém fala aquilo com uma entonação tão perfeita, o sujeito fala de forma bonita, com uma linguagem bem colocada, com a escolha adequada das palavras, que se você não tiver muita convicção da sua fé cristã, você chega e fala assim, pode ter razão no que esse sujeito está dizendo. Você vai relativizando. Aí você começa a fazer aquilo que eles gostam de dizer, que é ressignificar as coisas. E o socialismo é justamente essa fase em que você começa a ressignificar as coisas, permitindo variações, permitindo adequações de conceito, flexibilizações em determinados princípios, até que se consiga alcançar o famigerado comunismo. É verdade. Você tem perguntas aí também que chegaram a você, lembrando que outras colaboradoras e colaboradores nossos, Ideni de Paula, boa noite, Carlos Henrique, Josiane Faria, Carlos Augusto, nós temos aqui Guarará, temos aqui Belo Horizonte e várias pessoas aqui também telefonando. Temos aqui também o Sul de Minas com Francislene, ela fala perdoar liberta o nosso coração. Temos aqui Alto Jequitibá com Sandro Cowboy, muito obrigado pelo apoio à cidade de Alto Jequitibá, um grande abraço. Jaime Ribeiro, lá do Rio de Janeiro, é bom assistir ao programa 30 Minutos, parabéns a todos vocês. A Ame Bem, de Uberaba, uma associação de Uberaba, boa noite aos nossos amigos, Wellington e Lincoln Portela, Patrícia Brum, grande doutor Wellington, homem de Deus, cheio de conteúdos, tem muito conteúdo, excelente mensagem, pastor Lincoln. Perdão sem limites, quem perdoa é livre. E aí, o que você tem aí, meu amigo? Eu tenho aqui uma manifestação da Sirlene de Paula, que pede que o governador Romeu Zema vete o projeto do PT que abre caminho para a ideologia de gênero. Isso aí é grave, vamos falar um pouquinho sobre isso aí? Quer falar? Vamos embora. Que negócio é esse aí? A Sirlene parece que está indignada com um projeto que eu ainda não conheço o texto na sua integralidade. Eu vi a notícia de um projeto, parece que de uma iniciativa de parlamentares de esquerda em Minas Gerais. Foi aprovado pela Assembleia Legislativa e parece que abre caminho para a implantação da ideologia de gênero. A grande expectativa é que o governador vete essa matéria para que ela não ingresse no ordenamento jurídico e traga os transtornos que isso pode. Eu estarei com o governador depois de amanhã e vou colocar isso em pauta para que ele vete. E caso ele não vete, para que a Assembleia Legislativa derrube o veto dele. Porque é um absurdo isso que estão fazendo com os nossos filhos, principalmente com a erotização precoce. Não confundam as coisas, não somos homofóbicos, o grande problema é a erotização precoce das nossas crianças, que nós não sabemos o que vai acontecer num futuro muito próximo nisso aí. É um absurdo, é lamentável. E o José Carlos Silva Júnior, bairro de Lourdes, o posicionamento ideológico do eleitor é capaz de condicionar, no sentido de bitolar suas preferências políticas e ele não ver outra coisa na frente? É claro que pode acontecer daquelas pessoas que tomam para si como certo determinada posição e fecham os seus olhos para as demais coisas que estão à sua volta. Isso pode acontecer. Mas, via de regra, a ação política nasce da ideologia. Para o sujeito iniciar uma ação política, ele precisa acreditar em alguma coisa.
via de regra, a pessoa é candidata porque ela acredita que a sua presença no debate político contribui de alguma forma para o aperfeiçoamento ou para a difusão de um determinado conjunto de ideias. É assim, quando alguém de esquerda, que é comunista, quer ser candidato, porque quer levar a cabo esse ideário comunista. É assim como alguém que é conservador, que é de direita, que defende valores de preservação da essência da família, ele entende que a sua presença no debate político é fundamental para que ele possa difundir essas noções, fortificar essas ideias. Agora, não me parece saudável quando alguém se apoia num determinado conjunto de ideias da sua própria convicção e deixa de perceber aquilo que está à sua volta. Existem mais coisas além da nossa própria convicção, né? É verdade. Ô Marcinho, prepara aí, Marcinho, porque o Mauro Anderson, ele diz o seguinte: boa noite, esse Wellington Silveira é bom mesmo, hein? Aí, Marcinho. O povo de Deus é generoso, né? Olha só. E também a Elkis, por mais programas como estes. Que aula, como este, que aula. A Helena Able, o presidente é um grande estadista e estrategista. A Idene de Paulo, esse programa é excelente. A Cristina da Renascença, qual a sua opinião, a opinião de você sobre o alcance das redes sociais para desfazer as narrativas da mídia de esquerda? E aí, nós de uma certa forma estamos aqui numa mídia social, né? É verdade. É óbvio. É verdade. As mídias sociais... E bebendo a nossa água aqui, viu? Daqui a pouco eu vou beber beber um pouquinho de água aqui, porque... As mídias sociais cumprem um papel, e vêm cumprindo um papel essencial na democratização da informação. Porque, há algum tempo atrás, a informação que tínhamos era a informação dos grandes veículos de imprensa. Eles é quem eram os donos da informação, ou seja, eles é quem faziam chegar a informação à sociedade. Certo ou errado, eles eram um fio condutor que levava a mensagem e que a sociedade tendia a acreditar e tomar como verdade essas informações. A rede social, embora tenha os efeitos deletérios, efeitos colaterais, ela permitiu que qualquer pessoa possa produzir a sua própria informação, para que ele possa ter a sua opinião divulgada. É claro que a rede social também, na mesma proporção que ela conduz as coisas boas, ela conduz também as coisas ruins. Por que as televisões não são cerceadas, a grande mídia não é cerceada e as redes sociais são cerceadas? A grande mídia, ela às vezes dá uma maquiada, e eu fiz mídia há 33 anos, ela dá uma maquiada, graças a Deus nunca tive um pedido, um direito de resposta. 5 emissoras de televisão, 3 de rádio, ela dá uma maquiada nas coisas. E quando a rede social dá uma maquiada, ela é pichada, ela é tirada do ar, ela é cortada. Como é que isso aí funciona? Onde é que está a democracia nisso aí? A verdade é que para que se cerceie a liberdade de um veículo de imprensa que funciona por concessão do Estado, né? Elas são concessionárias, ou o Estado não renova a concessão, cancela a concessão, seja lá o que for. Isso aí dá uma briga, já está dando uma briga muito terrível, tempo. A gente sabe muito bem o que isso significa. Ou você teria um processo judicial que tem por objetivo intervir para restaurar alguma violação da lei. E o pedido de resposta. Que é o caso de direito de resposta, que comumente acontece quando alguém se vê ofendido e tem alguma questão que envolve a honra violada. E aí você Brizola teve um direito de resposta clássico, num jornal famosíssimo do Brasil. Nas eleições na década de 80. É verdade. Né? Agora, nas redes sociais, parece que depende da política das redes, né? Da rede social. Você tem uma rede social que esses dias, alguns meses atrás, limitou o ex-presidente dos Estados Unidos. Olha, nós não queremos que você fale aqui mais, né? Nós não gostamos do que você está dizendo. Dizendo que ele violava a política. Mas no Brasil acontece isso também, né? No Brasil acontece também. Claro, acontece também. Para ser sincero, pastor Lincoln, o que eu penso mesmo, seja... Você não será bloqueado aqui, não se preocupe. Eu não serei bloqueado, não. Ótimo. O que eu realmente acho é que a gente precisa ter um bom padrão civilizatório para a gente emitir a nossa opinião. A liberdade de opinião ela é muito importante, mas a liberdade de opinião tem um limite que é o limite da lei. Ninguém pode ultrapassar esse limite. Ninguém pode ultrapassar esse limite, quer seja para violar direito de terceiro,
E ninguém pode ultrapassar esse limite para também cercear aquelas pessoas que dentro do limite da lei estão se expressando e você diz, olha, não concorde, quer seja você dono de uma rede social, quer seja uma empresa como essa, ou seja, quem for. A gente precisa estabelecer um padrão civilizatório que nos permite conviver, inclusive, com a divergência. Você sabe por quê, pastor? Tem uma pergunta que chegou aqui da Josiane Faria. Eu estava lendo essa pergunta aqui enquanto a gente falava aqui. A Josiane Faria pergunta aqui, vocês acreditam que a polarização é prejudicial para a democracia? Eu queria até que o senhor comentasse um pouco disso também, pela sua experiência no parlamento, que por tantas vezes teve que conviver com a pluralidade de opiniões, de pensamento, de correntes ideológicas muito distintas que estão presentes ali na Câmara. Mas eu, Wellington, antes de te transferir a palavra, que eu acho que é importante o senhor se posicionar sobre esse assunto, eu penso que a polarização e a multiformação de ideias, de posições, de opiniões, pelo contrário, ela fortalece a democracia. O que atrapalha a democracia é quando a gente não consegue encontrar um ponto de equilíbrio, quando a gente não consegue ter um padrão de urbanidade para conviver com a diferença. De civilidade. Civilidade, né? Não respeitando as diferenças. Acho que isso é que é ruim. E o Elson Júnior, lá de Itabira, fala alguma coisa nesse contexto, como as ideologias se manifestam no pluripartidarismo no Brasil. E ainda também, ele fala, o pluripartidarismo no Brasil esvaziou a ideologia partidária em prol do pragmatismo. Ele faz a pergunta, o pluripartidarismo no Brasil esvaziou a ideologia partidária em prol do pragmatismo? Tem um pouco disso também. O Brasil, salvo engano, tem 41 ou 43 partidos regulamentados no TSE, portanto aptos a disputar as eleições, e outros tantos pedidos de partidos para serem regulamentados pelo TSE. O grande problema, me parece irrazoável essa quantidade de partidos. Eu não tenho nada contra eles, mas me parece irrazoável, parece um número muito alto. Parece que todas as vezes que alguém se filia a um partido, que ele discorda, fala, não, vou sair e vou montar o meu, né? Vou montar o meu próprio partido. É um direito? Sim, é um direito. Agora, se a gente não consegue, se os agentes políticos não conseguem, dentro das próprias instituições partidárias, se organizarem, a partir do debate, construir ou aperfeiçoar a ferramenta partidária para que ela possa alcançar os objetivos desses agrupamentos políticos que acabam colidindo no interior dos partidos, isso vai ficar impraticável. É claro também que, como o Elcio bem observa, pode ser também, partido é um instrumento de poder, né? O sujeito cria um partido para virar dono dele e ter o seu quinhão na fatia de poder. Isso é uma questão de pragmatismo político, que também não é bom. Agora, você me falou também como é que eu convivo com essas coisas, né? Sim. Eu costumo dizer que na Câmara, talvez alguns vão se sentir agredidos com isso, eu costumo dizer que na Câmara nós temos os pitbulls e temos os au-aus, né? Toda analogia por si mesma é imperfeita. Já perceberam o pitbull? Você passa perto do pitbull assim, ele está na grade da casa dele, atrás da grade, ele só te olha. Se ele der uma escapulida, ele te dá uma dentada de 1 tonelada. Agora na Câmara também nós temos os au-aus. Aqueles que ficam atrás das grades ali, a comparação é imperfeita, toda analogia por si mesma é imperfeita, mas que eles ficam lá bradando, latindo, gritando e sem um conteúdo mais profundo. E eles não pegam para valer. Os pitbulls pegam. Então ali na Câmara dos Deputados, ali no Senado, nós temos vários pitbulls. Isso é muito sério. E às vezes temos bons au-aus que estão lá e fazendo seus discursos, e eu quero dizer-lhes uma coisa, às vezes as pessoas falam assim, mas você não faz discurso. Não é o discurso que faz o parlamentar. O parlamentar na Câmara, ou ele é debatedor, ou ele é articulador, ou ele é negociador. E às vezes esses dois últimos estão numa outra posição. Os debatedores trazem em seu bojo um conteúdo muito bom, mas bons debatedores. Não adianta debater de qualquer maneira, senão vira um au-au tão somente ali. Eu acho que a banda Meia Hora devia bater forte para essa manifestação. Bate forte aí, a banda aí, não só bater forte. Mas olha, nós vamos fazer uma coisa, vamos dar uma descansadinha na turma, vamos? Vamos lá, Claudinha, vai lá, enquanto a turma bebe uma água, nós bebemos a nossa água, refazemos a nossa vida, e você pode participar conosco
pelo Lincoln Portela TV no YouTube, pode participar também pela Igreja Batista Solidária no Facebook e também Facebook Lincoln Portela. Eu estou com várias considerações aqui. Eu queria registrar algumas presenças, pastor. Vai lá. Do Elcio Júnior, que nos saúda aqui com boa noite, comandante. A Francis Lene também nos saúda com boa noite. O Walter Pedro, a Cristina, a Patrícia Brum, nossa pastora Patrícia Brum, o Noedson Dornelles, o Fábio Laila, que diz assim, abraços de Central de Minas, um abraço aí para Central de Minas. Tivemos lá, né, dias atrás. Cidade. A Maria José Ziviane, a Janaína Teles também nos assiste, o Elbert Aquino, a Cláudia Cardoso. O Elbert Aquino, grande figura, já me entrevistou no programa dele. Boa praça. A Valdelene também está nos assistindo, a Késia Modas, saúda com boa noite, a Edilene Araújo, o Elcio Júnior também diz assim, harmonia e diálogo. Elcio, tem um filósofo, La Fontaine, que diz assim, paciência e tempo dão mais resultado do que força e raiva. E tem um filósofo contemporâneo que eu particularmente gosto muito, não sei se vocês conhecem, que ele reproduz essa frase com muita frequência. O nome desse filósofo é Lincoln Portela. Muito bom. Gilberto Jesus, programa sensacional. Pastor Gilberto, um abraço. Janaína Teles, dupla boa essa, viu? Obrigado. E a Sandra Mara também faz a seguinte consideração. Nós, cristãos, precisamos orar pelo Brasil. E é o que nós estamos fazendo, né? Orando e abençoando o povo brasileiro, independentemente e apesar de várias considerações aqui, a Cris diz o seguinte, estou fazendo uma pós em gestão de projetos sociais e esta matéria é a ideologia pura do socialismo, como cuidar de ação social sem ser paternalista, assistencialista e sem controle social. Qual a avaliação que você faz disso aí? Deu para você pegar a pergunta? Deu. E também a Sirlene de Paula te manda parabéns, viu? Ah, Sirlene querida. Olha só, muitas pessoas fazem uma confusão. Eu ouço muito, pastor Link, pessoas dizendo assim, mas o Brasil nunca foi comunista. Não tem comunismo no Brasil. Muitas pessoas acham que comunismo é apenas e tão somente um regime de governo. Elas não conseguem compreender que comunismo é uma doutrina, é um conjunto de ideias, é um ideário que, independente do regime de governo, ele lança suas sementes, ele é implantado. Esse ideário comunista, ele está presente também nas universidades. Ela faz uma queixa, ao que parece, que ela é estudante de um determinado curso, e ela deve estar sofrendo um certo incômodo, que alguém diz para ela que para você fazer a ação social, você precisa necessariamente professar um conjunto de ideias, o que não é verdade. O que é uma tolice de todo tamanho. O que não é verdade. Aquilo que é dever do Estado já está preconizado amplamente no texto constitucional. Quem conhece o artigo 5º, o artigo 6º e o artigo 7º da Constituição, sabe quais são as obrigações do Estado brasileiro. E aqueles que operam pelo Estado, quer seja como servidor, quer seja no terceiro setor, realizando políticas públicas na área social, eles o fazem em obediência à lei, porque isso é política de Estado. Essas políticas nada têm a ver com esse conjunto de ideias, quer seja socialista, comunista ou qualquer outra que alguém queira te trazer a noção de que você precisa obrigatoriamente estar vinculado a isso. Não é verdade. Muito bem, a Zoraide Lair Alves, ela diz, a atitude do presidente me deu alegria e paz, porque vemos de uma pandemia, de muita dor pelas perdas e necessidade de continuar lutando melhor pelo país. Agradeço a Deus pela vida do presidente. Nosso amigo Cartucho, boa noite, graça e paz. Uau, que programa! Precisamos de mais programas como estes. A Marli Tereza, temos que estar vigilantes. Deus, pátria, família. Mauro Anderson, esta famigerada esquerda é sem noção. Ruth Tortieri, sempre bom assisti-los. E também a Sirlene, mais uma vez, boa noite. Gostaria de saber qual o papel do cristão na política. Como é que é isso aí? E ela cobra isso para valer mesmo. Qual é o nosso papel na política? O papel do cristão na política e como é que é essa história de Estado laico?
o Estado não pode misturar política com religião. Como é que funciona isso? Qual que é a diferença do laicismo, do Estado laico, da laicidade? Como é que funciona isso aí, doutor Wellington? Eu conheço alguém que tem muito mais propriedade para falar do papel do cristão na política do que eu. Mas ainda assim, atrevido como sou, vou usar aqui, arranhar algumas palavras cacofônicas aqui. Eu acho que o cristão, pastor Lincoln, ele é impactado por uma coisa que muito tempo foi difundida entre nós, que política não é coisa de crente. Não, política é do diabo. Essa era a palavra. Era coisa do diabo. Eita! E olha, e quando você diz assim, política é do diabo, você está dando de bandeja, meu. Quando você anula o seu voto, é isso aí. Quando você anula o seu voto, você está dando de bandeja um papel em branco, um cheque em branco. Quando você diz, eu não vou para as urnas, eu não quero nem saber disso, eu não gosto de política, é aquela velha história, você vai ser governado por alguém que gosta muito de política. Isso é muito sério. Vai lá, doutor Wellington. Ainda hoje, quando um cristão tem posição política, muitas vezes ele ouve a seguinte expressão: mas o Estado é laico. Eu não sei se as pessoas fazem isso por ignorância, se elas fazem isso... Não só os cristãos, principalmente outros que não são cristãos dizem isso também, atacando o cristianismo. Né? Primeiro assim... de dentro de casa e de fora de casa. É preciso definir isso. Nós temos a noção de um Estado laico. O Estado laico, que é o Estado brasileiro, é um Estado laico, ele é um Estado que não adota oficialmente nenhuma religião. Ele convive com todas as religiões, permitindo o pleno funcionamento e plena liberdade de qualquer religião dentro do território nacional. Você tem a noção de um Estado ateísta, um Estado ateu que nega as religiões, como é lá na Coreia do Norte. Eles não toleram as religiões, né? Não se pode ter religião na Coreia do Norte. Ou melhor, se pode, o Estado é Deus. O Estado é o Deus, o soberano, né? E você tem a noção de um Estado confessional, de um Estado teocrático. O Vaticano, por exemplo, é um Estado teocrático. Ele tem uma religião oficial, que é o catolicismo, e o chefe dessa religião é o próprio Papa. Você tem, no Reino Unido, né, na Inglaterra, para facilitar para algumas pessoas, que é um Estado teocrático. A igreja anglicana é a religião oficial. Agora, o papel do cristão na política é levar para a política esse conjunto de valores, esse conjunto de princípios que ele defende para a política, oferecendo a sua contribuição para o aperfeiçoamento da sociedade, para que ele possa dar a sua quarta parte do debate, para que a gente consiga ter equilíbrio nessa balança. O Brasil adota o modelo de representação. O senhor está lá no parlamento, tem representante de tudo lá, não tem? Tem. Tem representante, a bancada da bala, como gostam de dizer, a bancada a Frente Parlamentar da Segurança Pública, a Frente Parlamentar Evangélica, a Frente Parlamentar da Agricultura. Quem defende a liberação da maconha tem que falar isso. Quem defende questões de ideologia de gênero tem de tudo. Por que não ter representante daqueles que defendem princípios e valores cristãos? Não tem a bancada. Não vejo por quê. Eu acho que, pelo contrário, é fundamental e é mister que o povo cristão esteja presente no debate político, sim. Olha, interessante, a Fátima Alonso, ela manda 1, 2, 3, 4, 5, 6, ela manda 7 coraçõezinhos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ó. Ela mandou os coraçõezinhos aqui, dá um close aqui, ô Dani, aqui, ó. Mandou 7 coraçõezinhos aqui, para a turma da banda e para nós também, mas olha, 8, 9, 10, 11, 12... Manda 12 coraçõezinhos da próxima vez, que tem 12 pessoas aqui participando. Aê, Marcinho! Aê, Adilson, vai lá! Eita! Aê! Tem algumas manifestações aqui, pastor. Vamos lá. A Sandra Mara diz, olha, infelizmente tem presenciado cada vez mais debates muito rasos na internet em relação à política. Parabéns, deputado, por trazer hoje à noite importantes contribuições para o nosso crescimento como cidadãos. É a manifestação da Sandra. Tema aqui do Fernando Vitor, muito bom, Wellington, ótimo, pastor Lincoln. O Sandro... Quando ele fala pastor Lincoln assim depois, é porque falou só pro Wellington. Aí ele, para quebrar o meu galho... quebrar o meu galho, eu coloco o Lincoln. Eu vou fazer a prova da autenticidade.
Sandro, acho que é Mério, que não está bem, não consegui entender. Boa noite, parabéns, deputado Lincoln, pelo programa. É muito importante para todos. Alessandro de Caparaó, Minas Gerais, aquela cidade que tem montanhas bonitas, não é isso? Meu Deus do céu, vai ter montanha bonita assim lá longe. Rapaz. Coisa, eu fui lá. Meu Deus do céu, Caparaó, Alto do Caparaó. Eu cheguei até Mutum ali, mas eu parava toda hora para poder fazer ali o meu stories. Sensacional, que lugar e que povo receptivo. Quando eu cheguei lá em Caparaó, no Alto do Caparaó e em Caparaó, eu fui no vilarejo ali, gente, como eu comi gostoso ali, que comida boa, que pessoal que atende a gente bem, só. É engraçado, você vai na casa de rico, ele serve aqueles negocinhos pequenininhos para você assim. É o maior barato, né? Aí você vai na casa de pobre, você come à vontade, é doce de leite, é queijo mineiro, é empadinha, é empadão, oh, coisa boa, viu? Muito bom tomar de Caparaó. E por falar em bom anfitrião, tem um aqui que vem direto de Uberlândia. Não sei se o senhor conhece, ele diz assim: boa noite, na paz de Cristo Jesus. É um crente lá de Uberlândia chamado Márcio Nobre, o senhor conhece? Márcio Nobre é grande figura, irmãozão, pessoa séria, decente, que venceu uma luta muito difícil lá agora. Grande figura, tá aí sempre nos apoiando, né? Vamos embora para frente, né? Temos alguma pergunta chegando aí? Para a gente já poder encerrar aqui. Se tiver, manda para mim aqui. Se não tiver, me encerra com ela. Corre aqui, jovem. Eu estou aqui com o Eric, hoje é a namorada dele, deixou ele vir, rapaz, você viu só? Ah, que bom, quero até cumprimentar ela. Filha de um coronel. Ela entendeu o conceito de liberdade. É verdade, verdade, o Eric está aqui. Olha aí, muito bom também. O José Pinto Ferreira, muito bom, deputado Lincoln Portela, Deus abençoe. Agora eu vou colocar aqui também o Wellington, viu? Mas eu não vou mostrar não, porque isso aqui foi só para o Lincoln. Muito bem, Wellington, muito obrigado por estarmos juntos aqui e bater esse papo, né? Vale a pena ser livre? Vale a pena. É preciso que tenhamos liberdade. Que todos tenham liberdade de se expressar, mas com ordem, com decência, com dignidade, sem a mágoa, sem aspereza. Nós podemos nos manifestar, podemos conviver harmonicamente, podemos conversar. Ou vocês pensam que lá na Câmara eu saio no soco e no tapa com os deputados da esquerda? Não saio, não. Dialogo com eles, converso com eles. Um dia desses, um deputado da esquerda foi relator de um projeto meu e colocou na sua rede social que foi relator de um projeto meu. Lá nós conversamos, nós dialogamos. Às vezes, a militância tem uma outra postura. Um dia desses, eu, por exemplo, votando, como eu votei o projeto 443 na época contra a terceirização, veio o pessoal da CUT com umas 10 pessoas tentando me agredir, sendo que eu estava votando do lado deles. É a burrice institucional. Essa burrice institucional está em todas as militâncias. As militâncias precisam ficar mais coerentes um pouco, né, Marcinho? Coerência nessas militâncias aí, é isso aí, para a gente poder seguir bem, que as militâncias se entendam, conversem, cada um mantendo o distanciamento necessário, distanciamento social, sem guerra, sem ira, discutindo no campo das ideias. E a velha frase, não concordo com uma palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte o direito que tens de dizê-lo, Wellington. É verdade. Frase velha, vai lá. Provavelmente se tentaram agredir o senhor, porque, eu não sei, mas eu acho que eu devia ter tirado a barba nesse dia, porque quando o senhor está com essa barba ela tem assim, o condão de intimidar. É verdade. Eu acho muito pouco provável que alguém da CUT iria tentar agredir um parlamentar com essa barba, vocês não acham? Verdade. Me confundiram. Acho que eles me confundiram com alguém ligado a eles ali, estavam com raiva dele. Mas olha, ali foi bom, porque a gente também não afinou, não. Mas vamos embora para frente. Claudinha, vamos lá. Termina aí, vamos embora. Muito obrigado a você que participou do 30 Minutos. Aqui da Igreja Batista Solidária. Muito obrigado, Wellington. Muito obrigado à banda 30 Minutos, a toda a nossa assessoria. Querendo Deus, na próxima semana estaremos aqui.